Olá, olá, meu amigo. Olá, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Ebrad Live. E nós vamos iniciar aqui o ano de 2024 também com a primeira live de Direito Internacional. E como não deixaria de ser, sempre abrindo aqui cada ano com uma live muito especial, com uma convidada do mais alto gabarito também. E hoje nós vamos tratar de uma temática sensacional. Pessoal, a temática de hoje é a proteção dos direitos humanos em face do surgimento de novos conflitos. E para isso, temos a honra de recebermos aqui a professora Flávia Piovesan, que é doutora em Direito pela PUC, ex-vice-presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ficou ali entre janeiro de 2018 e dezembro de 2021, professora e patronesse regente do nosso curso de pós-graduação em Direito Internacional aqui na EBRAD. Professora Flávia, muito bem-vinda. A alegria, Vitor, é toda minha em estar aqui sempre com vocês na EBRAD, ao lado da minha queridíssima amiga, professora Paula Danesi. Nós que agradecemos, e como bem dito pela professora Flávia, temos a honra também de recebermos aqui mais uma vez a professora Paula, que além de professora também é advogada, doutora e mestre em Direito Internacional pela USP, com doutorado em sanduíche na Alemanha, e supervisora acadêmica aqui da pós-graduação em Direito Internacional, aplicado também na EBRAD. Professora Paula, seja muito bem-vinda novamente. Muito obrigada, Vitor. Olá a todos e todas. Um prazer estar aqui com a minha querida professora Flávia Piovesan, uma grande amiga, uma grande inspiração para a minha carreira no Direito Internacional. Então é sempre bom a gente estar aqui na EBRAD Live falando sobre diversos temas, com os nossos alunos da pós-graduação, com os alunos que irão ser nossos alunos da pós-graduação, entendendo um pouco mais essa temática, bebendo aí da fonte quando a gente fala sobre o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então, eu estou muito ansiosa para a gente começar a nossa live, primeira do ano, e fiquem aí ligados que nós teremos outras lives também na pós-graduação em Direito Internacional aplicado, mas hoje a gente abre com a querida professora Flávia Piovesan. Maravilha, abrindo aqui essas lives com chave de ouro. E pessoal, um recadinho rápido, essa nossa live ela vai ser transformada em um podcast. Então, para você que gosta de praticar uma atividade física, fazer qualquer tipo de atividade, mas sempre inteirada de um tema bacana, relevante, tome nota das plataformas onde vai ficar disponível esse papo de forma gratuita. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker e Radio Public. Mas já falei por demais, estou aqui como um aprendiz, mais uma vez com essas duas feras do direito internacional, só repassando a temática, a proteção dos direitos humanos em face do surgimento de novos conflitos. E para nós iniciarmos esse papo aqui, eu já abro com uma pergunta direcionada para a professora Flávia, mas a professora Paula, obviamente, depois pode tecer seus comentários. Professora Flávia, como o direito internacional protege os direitos humanos? Vitor, ótima pergunta, é a pergunta do momento. Eu acho que para responder é importante nós termos em mente o contexto em que nós vivemos atualmente. Eu entendo que esse contexto traz três grandes marcas hoje, três grandes desafios. O primeiro é a expansão global do autoritarismo. Então, esse é um grande desafio. Eu trago, inclusive, dados da Freedom House, num relatório chamado The Global Expansion of Authoritarian Rule, em que se comprova o declínio da democracia em 60 estados, com fortalecimento democrático em apenas 25 deles. Ponto 2, a emergência de novos conflitos, que é o nosso tema hoje, a proteção dos direitos humanos em face do surgimento de novos conflitos. Há uma entidade de Oslo, que é o Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo, que quantificou hoje há mais de 55 conflitos em 38 países, sendo que 9 deles são considerados guerras. Seja o caso da Ucrânia, Israel-Hamas, Azerbaijão-Armênia, Etiópia, Somália, Iêmen, Mali, Mianmar, Nigéria, conflitos antigos como o da Síria, que tem mais de 10 anos. Então, o número de conflitos tem crescido, o número de mortes também tem aumentado, aumentou 97% em 2022, houve uma alta aí de 400% desde 2000, com alto impacto humanitário, ou seja, quando há guerras e conflitos, nós sempre temos que ter a visão, me parece a pergunta
as causas e as consequências. E temos aí todo o impacto humanitário, os deslocamentos internos, os refugiados, as migrações. Hoje nós temos número de recorde de refugiados, chegamos a 110 milhões de refugiados. E não bastando esses dois desafios, eu também lembro que o gasto militar global hoje saltou 9%, é o ápice desde a Segunda Guerra Mundial. Então, esse é um ponto também sensível, lembrando que os Estados Unidos estão ali na dianteira, com 41% dos gastos militares no âmbito global, e depois a China com 10%, em suma. Então, é um momento bastante sensível, e a pergunta aí vem, né, o que o direito tem a ver com isso, qual é a resposta do direito em proteger direitos, e qual a resposta do direito internacional. E aí nós temos e vamos dialogar muito, toda a arquitetura protetiva internacional do pós-guerra, com a criação da ONU em 45, a criação em 48 da Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, temos o Estatuto de Roma, em 98, que cria o Tribunal Penal Internacional, temos aí a herança do direito humanitário. Então, nós temos, sim, instrumentos, mecanismos com potência e com impotência também, com limites e possibilidades para proteger direitos nesse contexto tão desafiador. Professora Paula? Eu sempre fico com a parte difícil, né? De comentar depois dos convidados, ainda mais falar depois da professora Flávia Vezão, seja desafio ainda maior poder falar algo, né? E além disso, a gente está aqui sempre aprendendo. Eu vejo todos esses dados, como a professora Flávia menciona, mostram justamente essa emergência que a gente precisa repensar os direitos humanos. A gente está numa fase de salvar os direitos humanos, uma reconstrução, porque a gente está num mundo em ebulição em tantos sentidos, né? Eu acho que foi ontem também que eu vi, dentro desse dado que a professora Flávia mencionou, que 1/3 da população mundial hoje vive sob um regime autoritário, segundo a DW. Então, a DW, quando eu li isso ontem, e eu estava pensando sobre a nossa live hoje, e, nossa, realmente a gente está num período muito obscuro da humanidade, né? 1/3 vivendo em um país autoritário. Isso significa dizer que a gente tem 1/3 da população que não tem todos os seus direitos respeitados, ou não tem direitos respeitados de alguma forma, né? Não tem o seu devido processo legal, não vai ter o seu direito à liberdade, seu direito à privacidade, o seu direito à voz, e aí tantas outras questões que nós temos aí a falar. Então, como trazer essa ordem internacional para a ordem interna? Se não houver esse diálogo do entendimento do momento em que nós estamos vivendo atualmente, a gente não vai conseguir colocar os direitos humanos em prática, porque já é tão difícil quando a gente está falando de países não autoritários. E falando em países autoritários, isso é um tema ainda mais complicado e complexo. E dentro dessa perspectiva do mundo de ebulição, me vem muita imagem de uma panela de pressão, né? A gente está numa panela de pressão, só que a gente, ao invés de liberar essa pressão, a gente está colocando mais ingredientes nessa panela de pressão. Então, ela subindo. Isso significa dizer que nós temos já os conflitos que existiam anteriormente ao século XXI, nós carregamos o 20 para o 21, nós temos um momento em que nós vivemos uma mudança climática, em que há uma emergência ambiental, e que impacta diretamente os direitos humanos. Não existe direitos humanos sem meio ambiente, não existe meio ambiente sem direitos humanos, também vai ser parte aqui da nossa conversa. E a questão de conflitos armados. E é bem interessante porque até o começo do século XXI se falava muito nos conflitos armados não internacionais, porque era realmente essa tendência, continua sendo essa tendência. Nós temos um maior número de conflitos armados não internacionais do que conflitos armados internacionais, que significa dizer que nós temos um número maior de conflitos dentro do próprio estado, do país, do que conflitos entre países. Mas, além disso, isso mudou, porque a gente tem visto aí conflitos Ucrânia, a gente tem visto aí conflitos Israel-Palestina, ou seja, essa antiga tendência em que o direito internacional falou, bom, isso a gente não precisa se preocupar mais tanto, porque não vai acontecer com tanta frequência, mudou, né? E mudou, e significa dizer que a gente precisa prestar atenção também o que vai surgir a partir dali, né? Pensar que nós estamos vivendo um momento também de reconstrução
não exatamente como na Segunda Guerra Mundial, mas um momento que a gente precisa refletir essa ponte, né? Como diria a Hannah Arendt, né? Os direitos humanos são dados, são construídos. Como que a gente constrói essa ponte após esses conflitos e como que a gente consegue unir? Então, quando a gente está falando sobre conflitos, qual é o impacto desses conflitos no meio ambiente e quantos conflitos não vão surgir por conta das questões ambientais, né? A questão de acesso à água, aumento da desertificação, questão da alimentação. Então, são tantos pontos que nós temos a se preocupar. E aí, sempre perguntam para nós, professora Flávia, aí com a carreira brilhante dela, com certeza já ouviu diversas vezes, não diariamente, onde estão os direitos humanos quando nós estamos nesse momento, né? E graças aos direitos humanos que nós não estamos no momento pior, né? Como disse o segundo secretário-geral das Nações Unidas, ele disse que as Nações Unidas não foi criada para levar-nos ao céu, mas sim para libertar-nos do inferno. Nesse sentido, ainda que seja, né, nessa perspectiva de céu e inferno, não é uma questão religiosa, mas no sentido de que a humanidade precisa desse piso mínimo que são os direitos humanos para que a gente possa continuar evoluindo. Afinal de contas, né, se a gente quer um futuro sustentável, os direitos humanos precisam estar em pauta. Então, tratar essa perspectiva e trazendo um pouco da vivência que agora eu estou tendo aqui, agora estou fazendo o LLM aqui nos Estados Unidos, e me chocou bastante, porque muitas pessoas, quando eu falo da minha formação, falam, eu não sei nada sobre direitos humanos. E me choca bastante, né? Eu falo, como assim? Você não sabe, né? Como assim? Direitos humanos. E várias pessoas acadêmicas, né? Alunos, alunas, e passando, ou seja, não faz parte do currículo como faz parte no Brasil. Então, olha que ponto positivo, né? A OAB do Brasil cobra isso no OAB, isso muda o nosso currículo na faculdade de Direito, e isso é muito importante. Por que esse diálogo me chocou bastante? Ou seja, quanto que, ao retirar o conhecimento sobre direitos humanos, impede com que a gente possa concretizar os direitos humanos. Então, isso me preocupa bastante. Então, o direito à educação é um direito que nós precisamos ter quando nós estamos pensando nesse mundo em ebulição. A gente precisa de pessoas que entendam os seus próprios direitos, que saibam também advogar pelos seus próprios direitos, no sentido de eu não preciso me formar em direito. O direito humanos é para todos e todas, né, sem discriminação. Mas como que eu posso, paulatinamente, permitir com que as pessoas possam utilizar dessa ferramenta que nós já temos aí desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos até hoje, né, tantos tratados que estão sendo aí negociados, já foram negociados, ratificados, né, o Brasil ratificou diversos deles, ainda bem, mas quanto a gente ainda precisa implementar esses direitos. Então, fica essa preocupação, que nós estamos num momento que a gente não deveria estar já na fase, já entendemos os direitos, agora estamos lutando por eles, mas vejo ainda que estamos entendendo o que são esses direitos humanos e ainda não chegamos na fase de que nós podemos aí advogar de uma forma mais ampla, né? Ainda está muito restrito. E essa linguagem dos direitos humanos ela é muito importante também. Então, seriam alguns pensamentos, porque essa questão é um curso inteiro, né, professora? E a professora Flávia justamente é a pessoa para isso. E tem quem quiser se aprofundar sobre esses temas, os livros da professora Flávia Piovesan, assim como inspiraram, eu tenho certeza que inspirarão a todos que estão nos escutando e querem se aprofundar sobre essa matéria. Então, fecho esse pensamento, que eu fiquei muito reflexiva esses dias, quando várias pessoas vieram falar para mim, que interessante, eu não sei nada sobre os direitos humanos, e isso, e um número, não foram 2 ou 3 pessoas, foram várias, e isso me deixou um pouco em choque, né? Como que a gente pode melhorar nesse sentido? Maravilha. E, professora Flávia, nós estamos em um mundo de crescentes conflitos, né, ao redor do globo como um todo. A proteção internacional dos direitos humanos, ela também se aplica em relação aos conflitos armados? Temos aqui uma doutora no tema, que é a querida professora Paula, tive a honra de participar da banca de doutorado dela. Então, ela tem imensa expertise, também trazendo recorte ambiental. Mas, por mais estranho que pareça, há uma vertente do direito que é o direito da guerra, ou seja, há um braço direito que busca disciplinar as situações de conflitos armados, impondo limites éticos e jurídicos. Se nós tomarmos, por exemplo, as convenções de Genebra e mesmo o Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, lá estão os crimes de guerra, além dos crimes de genocídio, crimes de lesa humanidade, crimes de agressão, e, sobretudo, algo que tanto, não é, nos afeta,
Ninguém pode ser indiferente às vítimas de tantas guerras, sobretudo crianças, mulheres, idosos. Os nossos corações se partem em solidariedade a essas vítimas. Por quê? Porque há limites. E o regramento internacional é claro. Por exemplo, numa guerra, há que se ater aos alvos militares, poupando hospitais, poupando escolas, templos religiosos e assim por diante. Eu, pessoalmente, sou uma defensora, e tenho certeza que a querida amiga professora Paula também o é, do direito à paz. Nós temos que lutar pelo direito à paz. Não havendo paz, que ao menos haja limites éticos e jurídicos. Então, eu trago esta reflexão, mas eu concordo com a professora Paula, mais importante que responder a conflitos é evitá-los, ou seja, a ótica preventiva é crucial. E essa ótica preventiva demanda uma cultura de respeito a direitos. Como a professora Paula menciona a experiência dela nos Estados Unidos, se deparando com muitas vozes que não têm qualquer conhecimento, são pessoas que estão na universidade. Eu lembro que nos Estados Unidos, por exemplo, 20% dos jovens negam a existência do Holocausto, ou número maior, 25%. Então, é fundamental a cultura de direitos. E, sobretudo, no mundo digital, em que nós ainda temos desafios, não só, eu diria, das guerras cibernéticas, não é cybersecurity, mas das fake news. Ou seja, há narrativas sendo construídas que também, por vezes, semeiam o ódio, a discriminação, atentam à democracia, violam o direito das crianças. Então, ainda temos, atualmente, esse desafio, ou seja, muitas vezes, nem tampouco o marco factual é o mesmo quando nós temos fake news. Eu lembro uma autora que eu gosto muito, a Anne Applebaum, ela dizia: ontem, no passado, nós divergíamos a respeito de ideias. Hoje, nós divergimos a respeito de fatos. Ou seja, se eu digo, ora, eu vejo essa caneta e chamo essa caneta de elefante, a professora Paula chama de estrela, e o Vitor chama de abelha, como é que se nós tão pouco concordamos com a base factual, como caminhar para construir sociedades justas, solidárias, sustentáveis? Então, são tempos aí difíceis, mas eu concordo com a professora Paula. Eu também faço parte daquelas que lutam pelo multilateralismo. Não há dúvida que é melhor o mundo com a ONU que sem a ONU. É melhor o mundo com a OEA do que sem a OEA. É melhor o mundo com a OMS que sem a OMS. Mas também temos que ter a visão crítica construtiva de fortalecimento dessa institucionalidade que veio no pós-guerra. Ou seja, toda essa arquitetura protetiva ela nasce como reação à barbárie totalitária do nazismo. E nós sabemos, eu deixo esse ponto como uma reflexão, que só há nazismo, só houve genocídio e só houve intolerância porque havia uma cultura de intolerância. Quando há uma cultura de ódio, essa cultura se concretiza num projeto ali operacional. E, neste caso, negando a existência de um povo. Eu também, como defensora dos direitos das mulheres, aprendi que não há violência, que a violência contra a mulher ela existe porque é uma cultura da violência contra a mulher. De modo que a cultura pela paz e a cultura pelos direitos humanos é a melhor resposta para que nós possamos enfrentar a cultura do ódio, da intolerância e essa cultura que avilta o direito à paz. Então, eventos e momentos como esse são momentos muito relevantes. E nós temos que resistir, nós temos que insistir, nós temos que persistir. E eu estou totalmente alinhada com a professora Paula. Se está difícil assim, imagine, sem os direitos humanos estaríamos aí numa situação mais grave. Então, são situações que demandam o nosso compromisso, a nossa entrega,
a nossa criatividade, a nossa inventividade e, sobretudo, a nossa esperança alimentada com a nossa indignação. Maravilha, Professora professora. Paula. Complica, né, professora Paula? Senhora. Mas, enfim, a gente, eu esqueço que eu tenho que também debater, que eu fico prestando atenção e aprendendo, falar, não, é verdade, não tenho que debater, é sempre difícil. E vários pensamentos. Essa reflexão da professora Flávia, eu acho que é realmente muito importante. Nós não debatemos mais ideias, né, e sim fatos, que me surpreende muito isso. Às vezes eu falo, mas peraí, isso já está comprovado, por que a gente está voltando nisso? Né? Como que a gente está falando? Como é que a gente está falando se realmente aconteceu o Holocausto? Como é que a gente está falando ainda se aconteceu a escravidão? Né? Ou seja, são coisas que a gente fica pensando como que a gente pode ir para frente. Por isso, a educação ela é tão importante, né? Essa chave de debate, né? O âmbito acadêmico é onde a gente pode debater ideias, né? E aí trazer interpretações, mas não modificar fatos, mas aprender com eles, né? A perspectiva, a própria história dos direitos humanos, né? Se os direitos humanos têm o seu aspecto histórico, como é que a gente pode negar alguma questão histórica? E ao negar essa questão histórica, fatalmente a gente vai estar aí tendo implicações dos direitos humanos, porque está intrínseco, né? Não tem como dissociar dessa maneira. Então é um pouco chocante esse momento que a gente vive. E aí pensando na questão de conflitos, mas só um adendo, porque agora estou aprendendo também direito constitucional, direito norte-americano constitucional, né? E aprendendo um pouco mais sobre a história, a gente está no aspecto histórico. De um debate que foi para a Suprema Corte norte-americana e sobre a questão das populações indígenas. O primeiro fato que eu achei maravilhoso foi a possibilidade dos grupos indígenas, já no século XIX, né, terem ali o poder de postular perante a corte, né, algo que a gente vê no Brasil muito posteriormente, e eu achei isso fantástico. Mas tem um outro lado, o debate era porque queriam interpretar, será que a população indígena era estrangeira ou não, né? Como que puderam chegar a uma conclusão que aqueles que estavam antes dos colonos seriam os estrangeiros, né? Tratá-los como nações estrangeiras, porque eles tinham a possibilidade de fazer tratados, né? Eles faziam tratados entre os ingleses, depois da independência, ficou aquela dúvida, e agora, né? Como que isso funciona? E então eu vi, por um lado positivo, a capacidade de postular e a possibilidade de acesso à justiça, ao mesmo tempo que me deixou muito intrigada a questão de o debate, né, da tratativa da população indígena como população estrangeira no território que foi colonizado, né? Então, e por que eu pego esse ponto? Porque é um debate de lá para cá, ou seja, foi uma construção histórica desse reconhecimento. Então, foi importante ter esse debate para ter um reconhecimento posteriormente. Ainda que hoje, com os nossos olhos, a gente ache um absurdo, eu acho um absurdo, a gente precisa entender o que estava passando naquele exato momento. É justamente nessa evolução. Seria muito pior se isso não tivesse evoluído, não? E somente com esse olhar dos direitos humanos, em que a gente tem a conquista dos direitos e a proibição do retrocesso, que a gente pode ter essa perspectiva. Mas aí, pensando um pouco sobre conflitos, e que realmente nos entristece, e estão todos os momentos na mídia, né? Ou seja, a gente não tem como se dissociar dessa realidade e acaba se perguntando como que isso acontece. Muitas pessoas já devem ter se perguntado à professora Flávia, mas onde está o direito internacional quando nós temos conflito armado, né? E eu já falei isso anteriormente, quando começou, por exemplo, a guerra da Ucrânia, fui chamada para falar, falou assim, mas o direito internacional não funciona, porque a gente está tendo guerra. Eu falei, bom, então até aí a gente vai questionar todo o direito, né? Porque se fosse assim, a gente também teria homicídio, a gente tem o Código Penal, né? Então, são questões assim que a gente precisa refletir, não é assim que funciona, né? A gente precisa entender que ainda bem que nós temos essas normas, e essas normas podem aí nos auxiliar e nos proteger. Então, a gente tem o direito internacional humanitário, a gente tem na Carta da ONU a perspectiva da paz, né? Eu acho que as pessoas também esquecem, porque muitas pessoas leem sobre as Nações Unidas e pensam as Nações Unidas como um organismo de direitos humanos, também mas a própria Carta da ONU não faz referência a direitos humanos, e as nações não queriam, naquele exato momento, que nós tivéssemos a definição sobre direitos humanos, por isso que isso vai acontecer posteriormente via declaração em 1948. Mas a Carta da ONU diz que o objetivo das Nações Unidas são como objetivos a paz e a segurança. E como a professora Flávia mencionou, não existe paz e segurança sem direitos humanos.
Então, ainda que nós não tenhamos na Carta da ONU a especificação do que nós devemos entender sobre direitos humanos, é muito claro que se não houver proteção dos direitos humanos, nós iremos falhar com esses dois objetivos. Não haverá paz e não haverá segurança. Então, por isso mesmo, quando a gente está falando sobre conflitos, eles tentam, né, colocar ali mecanismos de controvérsia, né, soluções de controvérsia pacíficas. Então, a necessidade de diálogo, mediação, conciliação entre os estados, a possibilidade de via judicial, e a ideia de que, para evitar esse tipo de conflito, buscar esses mecanismos. E o uso da força deve ser uma exceção e não uma regra. E que é muito interessante, se a gente olhar para a história do direito internacional, ele surge justamente nessa questão de conflitos. E a guerra ela era utilizada como regra. Tem um problema com o país A e o país B, um diálogo não fluiu, eu vou utilizar a guerra, né? A conquista, a território, etc. E isso vai mudando, por isso mesmo a gente tem esse regramento. Mas, para além dessa perspectiva dos estados, e aí a gente vai ter o Conselho de Segurança justamente devendo atuar nessa questão, e aí algumas críticas também ao próprio Conselho de Segurança, né? Porque o Conselho de Segurança tem como membro permanentes muitos daqueles que estão envolvidos nos conflitos atuais. Então, fica, né, complicado em relação à legitimidade nesse sentido. Mas, tirando essa parte que a gente vai falar sobre o Conselho de Direitos Humanos, Conselho de Segurança essencialmente, a gente precisa entender, então, que caso o conflito ocorra, a gente tem as convenções de Genebra, como a professora Flávia mencionou, e os protocolos de 77, que também vão reger esse regramento, ou seja, eu não vou utilizar da barbárie no conflito armado, não devo utilizar da barbárie, não serei responsabilizado. E aí posso ser responsabilizado como Estado, ou seja, eu, Estado, não cumprir com as regras e das convenções de Genebra, que consideradas aí como fonte de direito como normas costumeiras, ou seja, ainda que o Estado não tenha ratificado, é uma fonte de direito internacional que pode levar à sua responsabilidade, bem como os indivíduos, e por isso a professora Flávia mencionou o próprio Tribunal Penal Internacional. Então, quando a gente fala sobre o Estatuto de Roma, se eu sou uma pessoa que tem ali um poder, autoridade, estou envolvido em crimes de guerra, né, que são uma das possibilidades para a gente ter a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, pode levar à responsabilidade. E ainda que seja muito bonito todos esses instrumentos que nós tenhamos e necessários, a ideia é que a gente não tenha acesso a eles, no sentido de que a gente não precisasse utilizar deles. É essa a perspectiva quando nós precisamos pensar em direito à paz. Não é que nós tenhamos ali um direito que vai reger, que ótimo que nós temos um direito que vai reger, que vem do século XX e vai para o século XXI, mas o ideal seria que a gente não precisasse utilizar no sentido de que nós pudéssemos viver no multilateralismo que buscasse efetivamente a paz, né, e não o conflito. Então, nessa perspectiva também vem os direitos humanos, e os direitos humanos é esse piso mínimo, ou seja, ainda que eu esteja num estado de emergência, num conflito armado, tem certos direitos previstos no Protocolo de Direitos Civis e Políticos em que eu não posso colocar como exceção, né? Por exemplo, o direito à vida, ainda que quando nós estejamos num conflito armado, eu tenho a possibilidade, né, de matar o meu inimigo, né, e isso seria legalmente possível, porque você está no conflito, você não vai poder se utilizar de matar alguém como algo arbitrário, ou seja, tem a população civil que eu tenho que proteger, a população civil não está envolvida no conflito, significa que eu não posso atacar a população civil que não está envolvida, não é beligerante, eu tenho proteção em relação aos hospitais, eu tenho em relação às escolas, né, eu tenho ali proteções que vêm desde esses instrumentos e também do Protocolo de Direitos Civis e Políticos, que foi uma interpretação da própria Corte Internacional de Justiça, sobre quais são aí os direitos que não podem ser excepcionados em nenhuma circunstância quando a gente fala sobre direitos humanos. Então, nessa circunstância, a gente precisa entender que há uma relação entre o direito internacional humanitário e os direitos humanos, a meu ver, intrínseca, porque os direitos humanos, eles, ao serem respeitados, vão poder ser ferramentas para evitar um conflito, e na medida de que há o conflito, os direitos humanos precisam ser observados. E também o aporte que o direito internacional humanitário dá aos direitos humanos, quando nós estamos pensando aí em conflitos, ou seja, os direitos humanos podendo aproveitar dessa visão que o direito internacional humanitário tem para poder aí abraçar e ampliar a sua proteção. Então, são esses alguns dos mecanismos, e eu relembro também a professora Flávia Piovesan deu uma entrevista, foi para o Jornal da Globo, o G1, o podcast G1, quando começa o conflito na Ucrânia, sobre a proteção das mulheres em conflitos armados.
Então, é um podcast também que não ouviu, ouça, vai poder fazer bastante link com a nossa fala de hoje. E eu não me esqueço, né? Não me esqueci desse podcast muito marcante, e também aquele momento em que a gente começa a perceber que o mundo ele está vivendo uma segunda fase da Guerra Fria, e a gente precisa ver o que a gente poderia ter aprendido lá para poder aplicar aqui. Mas esse podcast que eu mencionei da professora Flávia faz muito essa ligação. Então, nós temos a proteção específica, as mulheres acabam sofrendo de uma forma desproporcional quando há um conflito armado, infelizmente, e ainda que a gente tenha a resolução do Conselho de Segurança, que trata sobre a questão das mulheres em conflitos armados, a gente precisa aí de uma conscientização. E quem traz essa conscientização? Direitos humanos. São os direitos humanos que podem trazer essa conscientização para quando houver um conflito armado, a gente possa aí preservar direitos, e principalmente aqueles que estão em maior nível de vulnerabilidade, como as mulheres, tenham os seus direitos respeitados. Mas sem essa mudança de cultura, a gente vai continuar repetindo esse tipo de padrão que me preocupa bastante. E eu acho que deve preocupar todos e todas. Mas, enfim, são considerações e aprendizados que a gente tem sobre essas questões que nós estamos vivenciando. Eu gostaria, eu acho que a professora Flávia também, quando nos perguntam essas questões, Vitor, e nós como entusiastas dos direitos humanos, do multilateralismo, a gente queria ter uma receita de bolo que funcionasse. Falasse, se fizer assim, vai funcionar, né? Vai aplicar. Mas o que a gente tem são ferramentas para. Então, essa parte importante. Infelizmente, a gente não tem uma bola de cristal e falar, se a gente fizer isso, o conflito acaba, né? Mas a gente tem ferramentas que, se a gente fizer isso, a gente tem grandes chances de um conflito terminar, da gente evitar determinados conflitos, ou trazer paz para a sociedade nesse sentido. Então, são aí pontos para a gente refletir. Que aula, hein, meus amigos? Nessa noite aqui, nós estamos com duas feras e que aula. Mas vamos dar continuidade aqui. Professora Flávia, com o avanço da tecnologia, nós temos conseguido alcançar limites nunca antes pensados. Porém, há um custo para os direitos humanos. Como podemos proteger os direitos humanos na internet? Vitor, excelente pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta absolutamente necessária, contemporânea, urgente. Eu traria 3 reflexões a respeito dessa pergunta. A primeira é que fomos todos aqui impactados pela revolução tecnológica. Eu costumo dizer, na minha vida, eu creio que 40% dela foi offline e 60% online. Das pessoas mais idosas, que têm os seus 90 anos, quiçá 70% offline, 20% online. Então, é algo que, ainda que seja quase que inimaginável pensar um mundo sem e-mail, sem Zoom, ele existiu, sem celular, ele existiu, né? Então, agora, quando esse mundo chega, quando esse mundo das novas tecnologias, esse mundo aterriza, houve uma primeira onda, na minha leitura, uma primeira fase, que eu creio que a expressão maior dela foi a chamada Declaration of Independence of Cyberspace. A ideia era, a internet é um mundo sem regras, insuscetível de regramento, de limites, ou seja, a liberdade total. Lições aprendidas numa segunda fase. A internet pode promover direitos, estamos aqui em razão dela, inclusive, mas pode violar direitos. Essa é a visão que eu tenho das tecnologias, dos avanços aí tecnológicos. Vamos deixar uma visão simplista de lado, porque há, sim, muitas promessas e muitos avanços possíveis em razão da tecnologia, mas também há riscos e ameaças. E o que nós vimos? Que há riscos e ameaças além dos avanços. Eu citaria alguns. Há riscos à democracia em razão de fake news. Portanto, nas fake news não estamos lidando com 2 indivíduos, a professora Paula e eu, debatendo ideias e divergindo. Não é esta a relação. Não estamos no marco da liberdade de expressão de A versus a liberdade de expressão de B. Estamos diante de uma rede automatizada de computadores que inundam de maneira massificada
e automatizada e robotizada aparelhos, não é, com fake news e assim por diante. Então, a velocidade de transmissão, até a pesquisas que apontam das fake news, é muito superior que a velocidade de transmissão das notícias verdadeiras. Por quê? Porque há toda essa engenharia do poder, há toda uma arquitetura de poder. Percebemos, portanto, que as fake news podem gerar danos irreversíveis às democracias. Também percebemos que as crianças, como sujeitos de direito e peculiar condição de desenvolvimento, por vezes não têm a visão crítica, a consciência total e passam também a ter os seus direitos violados em relações de consumo sem consentimento, muitas vezes casos de exploração, há riscos ainda mais elevados. E também eu, como comissionada, que fui, lembro de muitas denúncias de online discrimination, hate speech online e assim por diante. Então, são alguns exemplos que apontam a violações virtuais. E é por isso que eu penso que é chegada a hora de nós fazermos um balanço. Eu, como professora, sempre faço balanço anual com a minha equipe semestral, o que funcionou, o que não funcionou, como é que nós podemos aprimorar. Ou seja, uma visão prospectiva da vida demanda uma análise detida da visão retrospectiva. Né? Quais são as lições aprendidas? E este é o momento que nós estamos. Como regular a internet? Como permitir o que o Conselho de Direitos Humanos, né, já disse, que os direitos online tenham o mesmo grau de proteção que os direitos offline. Como permitir que valores como democracia, Estado de Direito e democracia aterrizem no cyberspace. Há um professor da Harvard que ele diz, olha, a regulação do cyberspace, it's a matter of choice. É uma questão de escolhas. Ainda que a primeira escolha tenha sido um espaço livre de regras, é uma questão de decisão, é uma decisão, uma escolha, avaliar agora como regrar a internet. Não é uma tarefa simples, até o momento, o que nós temos? As big techs, como grandes atores privados transnacionais, com sistema de autorregulação. Então, há o oversight do Facebook e outras, eu diria, e outras iniciativas. Mas não me parece suficiente. Vejam que, recentemente, o Zuckerberg e outros aí do Vale do Silício foram ouvidos pelo legislativo norte-americano com relação à afronta a direitos da criança. E até o Zuckerberg pediu desculpas às famílias e tudo mais. Então, nós estamos no momento, eu faço até uma analogia distanciada, tal como a pandemia nos alcançou a todo mundo, ao mesmo tempo, e com diversas velocidades, e o mundo teve que avaliar, com base na ciência, respostas, eu creio que hoje o mundo se vê impactado pela internet e pela inteligência artificial, e pelo neurodireito. Então, nós temos aí novas tecnologias, a própria inteligência artificial. Vejam, no Brasil mesmo, nós temos 2 PLs. O PL chamado das fake news e o PL do ano passado, que busca regular a inteligência artificial. Então, são novos temas, mas eu defendo que esses novos temas também sejam ali regulados à luz de valores, de escolhas morais, com base na tríade de direitos humanos, Estado de Direito e democracia. E novos temas surgem. Eu lembro, na comissão com a internet, nossas vidas pandêmicas se virtualizaram ao extremo, nós debatemos muito o acesso à internet como direitos humanos. Nós tivemos audiência pública na Comissão Interamericana, uma audiência regional sobre vigilância cibernética, com o alcance do direito à privacidade digital. Nós tivemos também debates sobre os defensores interamericanos virtuais, defensores de direitos virtuais. Trabalhamos o tema do online discrimination, trabalhamos o tema
também do hate speech online. Então, são novos temas, são temas que me fascinam. Eu creio que aí é o desafio de nós pensarmos no prisma comparado, quais são ali as best practices, né? Quais são os esforços, as iniciativas, as experiências que nós temos para que nós possamos, passo a passo, avançar. Sempre com esta visão, que me parece a mais adequada, de aliar a ousadia da ciência com a prudência da ética e buscar identificar as potencialidades e os riscos e as ameaças. Então, é um momento muito instigante. Eu entendo que hoje os direitos humanos, né, enfrentam desafios como o câmbio climático e como esses desafios da internet de direitos humanos, inteligência artificial e também neurodireito. Eu estive recentemente num congresso sobre neurodireito. Hoje a neurotecnologia é capaz de expandir as capacidades cognitivas. Qual é o uso do neurodireito? Seria adstrito ao enfrentamento de doenças como Alzheimer, demência, ou poderíamos criar os super-humanos? Por exemplo, criarmos Einsteins. Quem tem acesso a essa neurotecnologia? Então, são novos temas e que demandam do direito a sua incidência, baseada em valores. É a minha aposta. Maravilha. Professora Paula? Eu tenho pouquíssimo a falar sobre esse tema, porque aprendo bastante sobre esse tema com a professora Flávia Vezan. Então, justamente... eu queria realmente que essa pergunta tivesse na nossa pauta hoje, porque eu acho que é um debate ainda tão necessário, e a professora Flávia está encabeçando bastante essa temática, que é muito importante, para a gente entender justamente isso, né? Porque parece que são coisas dissociadas, né? Os direitos humanos e a internet, e essa união ela é muito importante. Esse fato que aconteceu recentemente no Congresso norte-americano, de a gente ter as big techs aí tendo que falar sobre essa temática, porque a gente tem uma exposição tremenda em relação à internet, né? A gente acha que é o momento que a gente liga o computador, ou quando eu estou apenas no celular, mas a gente está o tempo todo ali exposto à internet, se expondo também na internet. A gente tem essa deep fake, né? São questões assim, às vezes eu leio umas notícias que eu falo, não é possível, como que a gente chegou nesse nível? Fizeram recentemente uma deep fake de uma reunião de um CEO que não aconteceu, e ele deu ordens ali, sabe? Você fala, como que isso pode ser possível? Né? Se pergunta, será que realmente... Porque antes a gente ficava se questionando se eu não via a pessoa, se era realmente a pessoa, né? Questão de golpe, etc. Até para a questão de direito do consumidor. Hoje eu posso estar vendo ela virtualmente, mas eu não sei se eu estou vendo ela, porque pode ser uma inteligência artificial. Outra questão que também me chama muita atenção influencers que são inteligência artificial, mulheres que são criadas pela inteligência artificial e têm milhões de seguidores como se fosse uma pessoa real, né? Ou seja, e quem é essa pessoa? E se ela te indica um produto que vai trazer mal, que vai te levar para o hospital, quem que eu responsabilizo? Né? São questões assim que o direito precisa realmente se preocupar. E toda a questão de cyberbullying, eu lembro quando eu estudei a questão de bullying, ainda tinha essa questão do debate sobre a internet, e recentemente a gente teve diversos fatos, como no Brasil, né, da pessoa que sofre a questão do cyberbullying, não aguenta, e a pressão, porque não tem apoio, porque, enfim, são diversas questões que entram na sua cabeça, ela não tem ali como digerir tudo aquilo, porque ela está na vida virtual e na vida presencial, e aquilo se mistura, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter com as redes, a gente está falando de vidas, né? São comentários e comentários de pessoas que vão... E aí a gente tem a questão da saúde mental, que também é um direito humano, né? Quantas pessoas que estão ali no mundo virtual, que acabam se expondo no sentido de que ou são pessoas públicas, enfim, e acabam sofrendo isso. Né? A facilidade que entrar e violar direitos dos outros no mundo virtual, né? Porque você, às vezes, é um nome, né, que não está ali, e a pessoa ela não consegue te ver, mas ela está sofrendo com aquilo. Então, é muito preocupante todas essas questões, né? E a questão dos adolescentes, das crianças que
ainda estão criando a sua personalidade, estão ali se desenvolvendo e estão tão expostos a isso, né? E ainda estão entendendo o que é a sua personalidade no mundo virtual e a sua personalidade no mundo real, se é que a gente pode agora chamar do mundo real e virtual como algo diferente, e expostas a isso, e a gente tem as questões aí de saúde mental, questão de suicídio. Então, é uma preocupação que a gente tem que ter, e como educar também esses jovens a buscar apoio, ou educar esses jovens sobre o que é um bullying, entender o direito do outro, né? Essa questão de empatia. Então, a internet tira, na minha concepção, muito da empatia do ser humano com o outro e facilita muito a questão das violações de direitos. Então, como que a gente pode balancear isso, né? Buscar essa questão de apoio. Então, também, quem está nos assistindo, às vezes se identifica com essa questão, né? Não deixe falar com alguém, né? Busque apoio, porque realmente é forte, né? As pessoas acabam minimizando, mas foram comentários na internet. É forte, porque você está sendo atacado por algo que você não está vendo. Então, como lidar com essa questão? Então, é muito importante também essa preocupação que a gente vem desde de outras áreas da ciência, da neurociência, da psicologia, que são aí aportes que o direito precisa ter, né? Como que a gente pode lidar com isso de uma forma interdisciplinar é muito importante. Então, são vários pontos aí que a gente se preocupa, vai até para a questão do direito da guerra, né? Drones, e aí você tem ali um comando que está sendo feito pela inteligência artificial, que antes a questão era, tem um drone, mas ele está sendo ali manuseado por uma pessoa. Agora ele não está sendo mais, está sendo feito pela inteligência artificial que vai dar o comando se realmente ela pode soltar uma bomba no lugar que não está violando nenhuma convenção de Genebra. E aí você se pergunta como que vai ser feita essa análise, né? E quem que vai se responsabilizar com tudo isso? Então são muitas questões que eu acho que já surgiram, o direito ainda está postergando um pouco, né? Vamos postergar um pouco mais essa questão, né? A gente precisa realmente. E aí vem outra pergunta, será que a gente precisa regular tudo? Né? Porque daí a gente tem a questão da liberdade de expressão, a internet também é uma ferramenta para a liberdade de expressão. Se eu começo a utilizar, falar, realmente, aí tem várias violações, então eu vou começar a regular tudo, quanto que isso também não pode ser uma ferramenta para um regime autoritário? Então, é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Mas, de qualquer forma, para mim, nesse exato momento, de todas as questões que surgem, essa questão do cyberbullying é muito forte e a gente precisa realmente se preocupar, precisa trazer esse diálogo para as escolas, para as faculdades e entender isso de uma forma interdisciplinar. E as outras áreas em que o direito, por si só, poderia responder, porque não consegue responder sem o auxílio da tecnologia, ele precisa trazer um aporte maior, a gente precisa ter mais decisões nesse sentido, tanto nas esferas internacionais quanto internas, para a gente poder ter ali um suporte de decisão. Como eu vou tomar uma decisão informada nesse sentido? Então, são diversas preocupações. Então, eu fico muito feliz que no Brasil a gente tenha esse diálogo, a professora Flávia trazendo esse aporte aí de um comparativo também, que é muito importante, o que está sendo falado em outros países, o que está sendo falado no âmbito internacional, e entender que a internet ela é um dado. Contra esse fato, a gente não pode negar, não adianta falar, não existe internet, a internet existe. O que a gente precisa fazer é debater ideias sobre essa internet, porque ela não é um caminho de volta, ela é um caminho só de ida, não tem como a gente a não ser que a gente tenha aquela, porque eu li também recentemente que os cientistas estavam preocupados da gente ter uma parada, né, da internet por conta do aquecimento, enfim, tem toda essa questão. Se isso não acontecer, a internet ela só tende a evoluir. E aí a gente vai ter o quê? Eu vou ter um clone, né? Vocês pensavam no clone como uma pessoa de carne e osso. Era anos 90, anos 2000, em que falavam de clonagem, aí teve, será que clonaram um indivíduo? Será que a gente já não tem um clone virtual? Né? A preocupação que a gente tem que ter. É verdade. Se a gente está tendo a deepfake, a gente tem que se preocupar com essas clonagens que a gente tem. E aí a pornografia também, a cantora que teve fotos criadas pela inteligência artificial e vazadas, olha o dano que isso causa na vida de uma pessoa, né? Então, como que a gente pode regular de uma forma que possa estar dentro dos estándares do direito internacional dos direitos humanos? Então, esse é um grande desafio que a gente tem, me preocupa bastante, né? O nosso ouvinte realmente me preocupa, é uma coisa que me deixa inquieta, né? É algo que vejo muitas questões ainda surgindo, ou seja, eu ainda acho que a gente não tem todas as perguntas para poder buscar as respostas nesse caso. Acho que a gente ainda precisa fazer algumas outras perguntas que vão surgindo ao longo do tempo, para a gente poder ter um parâmetro aí geral. Até
5 anos atrás, a gente não saberia falar que tem uma influencer que é uma inteligência artificial. Por exemplo, eu não tinha a menor ideia que isso pudesse acontecer, né? E isso aconteceu, né? Ou que a gente tivesse reuniões em que eu tenho um clone que está falando em nome de outra pessoa e tomando decisões e afetando a vida de pessoas. E aí, como que essa pessoa depois se defende também? Fala, mas não era eu. Como que daí tem uma nova forma de provar, de evidência e etc. Como que o direito quais são as provas nesse tipo de caso, né? Então, são tantas questões que nós temos aí nesse mundo em ebulição e que trazem conflitos. Essa também é uma perspectiva. Quando a gente está falando de conflitos, no nome da nossa live, não são conflitos armados, mas todos esses conflitos sociais que o direito precisa refletir sobre. Então, fico feliz de a gente poder trazer esse diálogo e poder aí aprender com a professora Flávia sobre essas questões e buscar aí soluções, como que a gente pode atuar nesse sentido. Maravilha. Vitor, Professora posso pegar uma Flávia, carona oi. aqui? Queria fazer 3 comentários. Com certeza. É um tema tão instigante. Com certeza. A professora certeza. Paula disse algo que eu também totalmente de acordo, gostei da expressão, é um caminho, uma reta que só tem ida. Porque houve aquele consenso de alguns grandes aí cientistas de que seria o momento de solicitar uma trégua da inteligência artificial. Deixa ela ficar suspensa, vamos aqui parar, mas não para. Ou seja, e a velocidade, pensar nesse assunto há 2 anos atrás é uma agenda, pensar hoje é outra agenda, e pensar em 2030 vai ser outra agenda, a gente vai ter outros desafios. Então, a velocidade desta realidade virtual e da inteligência artificial é algo extraordinário. Porque eu lembro, quando eu fiz direito, os tempos da justiça eleitoral sempre, para mim, eram muito impactantes. Nossa, tem que decidir em 48 horas, em 24 horas. O tempo digital é muito mais veloz. Ou seja, não dá para aguardar 1 mês para tirar uma postagem que é deepfake. É um tempo ali de segundos, de minutos, que podem causar danos transnacionais e que não respeitam o limite de tempo e espaço. Agora, o primeiro ponto que eu queria trazer, a professora Paula trouxe o tema da deepfake. E, de fato, eu fico pensando quem foram as vítimas já recentes de deepfake? O presidente Biden e a Taylor Swift. Simples assim. Se eles foram vítimas, imaginem nós. Acho que todos acompanharam o que aconteceu com o presidente Biden, que clonaram a voz dele e várias pessoas receberam nas primárias ligação com a voz dele para que não fossem votar, sendo que era fundamental o voto naquelas primárias. E a Taylor Swift, que também há 3 semanas atrás foi vítima de deepfake, quando se clona aí o uso da voz, da imagem, se recria. Qual é o limite disso? Então, eu trago essa primeira consideração. A segunda, eu acho muito instigante garimpar um pouco o que está acontecendo em termos de tensões e como essas tensões têm chegado aos tribunais. E a professora Paula e eu concordamos que se há um consenso, ao menos há 3 consensos. Eu penso, como a professora Paula, que nós temos lições aprendidas, há pelo menos 3 áreas que nós já temos acúmulo. Primeiro é a proteção dos direitos da criança, o dever geral de cuidado, não há dúvida aí. E o que a professora Paula trazia do cyberbullying, há o caso TikTok, o caso da Marie, que é esta jovem, esta adolescente, que cometeu suicídio na França em razão de cyberbullying. E há uma demanda contra TikTok em razão deste caso. Então, é um caso inédito, como também há um outro caso que foi julgado pela União Europeia em 2021, envolvendo publicidade digital direcionada às crianças e TikTok. Casos como, por exemplo, esta ganhadora de um prêmio, se não me engano, no Japão, que ela diz, olha, eu tenho que ser honesta, meu coautor é o ChatGPT, porque eu não comecei do zero. Eu fui dialogando e vieram ideias, e essas ideias impulsionaram a minha criatividade. E então, como lidar com o tema dos direitos autorais? O caso do New York Times versus o ChatGPT,
porque o chat tem se valido de informações do New York Times, de artigos. Então, cabe direitos autorais ou não? Então, nós temos temas muito interessantes, o caso da Tesla, a veículo autônomo, a automação robótica, que causa acidente fatal, como ocorreu. Então, era a pergunta da professora Paula, quem é o responsável? Não havia piloto. O Tribunal Estadual da Califórnia isentou a Tesla de responsabilidade, julgado de dezembro de 2023, é tudo muito recente. Então, eu creio que nós estamos ali tateando, e é muito importante ter conhecimento desse litígio emergente para avaliar aonde estamos indo, ou seja, estamos aí num terreno muito pantanoso, com muitas incertezas. E isso ainda é o terceiro ponto que eu trago e último, no âmbito do digital divide. Temos um digital divide. Ou seja, se nós tomarmos os países da Europa, 80% a 90% da população está online, 10% a 20% está offline. Se nós formos à África, se inverte. 80% a 90% está offline e 10% a 20% está online. Não precisamos ir tão longe. Como comissionada que fui, a região do Triângulo Norte, Honduras, Nicarágua, El Salvador, 30% da população está online, 70% está offline. No Brasil, nós temos 70% online e 30% offline. Portanto, temos ainda o tema do digital divide, ou seja, desse desequilíbrio no que se refere ao acesso não igualitário à internet. Então, esse é um tema que eu adoro, que eu tenho estudado bastante, tenho aprendido bastante, e é um tema que carrega muitas incertezas. Mas eu creio, professora Paula, eu já pensei diferente com relação à regulação. Não creio que devêssemos começar com uma regulação ampla, senão a conta-gotas, ou seja, quase cirúrgico, alcançando pontos que nós temos total evidência de que há de se ter uma regulação para proteger as crianças, para proteger a democracia das fake news e para proteger os direitos humanos em face do hate speech e da online discrimination. Então, pelo menos, há pontos aí que eu creio de consenso. É a minha ideia hoje, posso mudar, mas... eu também, professora, eu acredito que realmente... Eu acredito também. Eu acho que a gente precisa ter esses pontos específicos, porque há esse perigo, né? Faça uma regulação geral e aí a liberdade de expressão cai, e aí é um grande problema quando a gente tem esse debate, afinal de contas, né? A gente já viu isso, principalmente na pandemia, né? Quantas questões aí, até que a gente já fala do sistema interamericano, teve que lidar também, que se utiliza desse momento de emergência e fala, vamos restringir várias liberdades aqui, né? E esse é um grande problema, um grande desafio. E eu acho que tem bons exemplos nesse sentido, e caso, eu acho que as cortes, elas têm... Eu sou muito entusiasta das decisões judiciais, que eu acho que é uma grande oportunidade da gente utilizar essa fonte do direito para essa interpretação do que está acontecendo. Então, acho que realmente provocar o judiciário é uma ferramenta importante que a gente tem quando a gente está buscando ainda as regulamentações. O judiciário pode aí nos auxiliar e dar um norte nesse sentido. Então, é um tema que, como eu mencionei, estou aprendendo com a professora Flávia. Então, estou aprendendo nesse sentido e acho que a gente tem muito ainda a desenvolver, e tomara que a gente consiga desenvolver isso dentro desses parâmetros, como a gente mencionou, e que isso se replique em várias realidades. Maravilha. Pessoal, nós estamos caminhando para os nossos 15 minutinhos finais. Eu vou fazer a última pergunta aqui desse nosso encontro para a professora Flávia e, obviamente, a professora Paula pode comentar logo em seguida. O meio ambiente está em risco e vemos todos os dias os impactos nas vidas dos seres humanos. É possível relacionar mudança climática com direitos humanos? Se sim, como? Professora Flávia e em seguida a professora Paula. Muito obrigada, Vitor. Estou adorando essa live, tanto a aprender, tanto a debater. Sem dúvida, a mudança climática envolve violação a direitos humanos. É interessante aí perceber, e a professora Paula trouxe a frase da Hannah Arendt, que a cidadania não é um dado, mas é um construído. Então, esse é o meu primeiro ponto. Quem lê a Declaração Universal, por exemplo, de 48, não haverá nenhum artigo dos 30 que trate do direito ao meio ambiente.
Simples assim, ele foi uma reivindicação moral da década de 70. Então, houve uma grande conferência da ONU em que este tema foi lançado na década de 70, em 72, mais precisamente, e nós tivemos aí esta visão de que o meio ambiente seria um direito. E seria um direito diferente, porque envolveria uma equidade intergeracional. Há uma solidariedade entre as gerações presentes e futuras. Somos hóspedes temporários do planeta Terra, temos que deixar esse planeta habitável para os nossos filhos, filhas, netos e assim. Aí eu lembro, porque eu tive a honra de integrar, inclusive, a força-tarefa da ONU para o direito ao desenvolvimento, que na década de 80 vem o tema do direito ao desenvolvimento, inclusive com uma declaração da ONU de 86. E aí vem o Rio, a declaração do Rio de 92, somando essas duas dimensões. Portanto, direito ao desenvolvimento sustentável e meio ambiente. E aí tivemos inúmeros tratados e acordos, Acordo de Paris, tivemos a Agenda 2030 da ONU, em que há metas aí de enfrentamento do câmbio climático, a energia limpa, dentre outros temas. Então, é importante ter esse framework e lembrar aqui a relevante opinião consultiva da Corte Interamericana, número 23, de 2017, que vai justamente focar o direito ao meio ambiente, à luz dos direitos humanos. E vai frisar, não há direitos humanos sem meio ambiente respeitado. E não há meio ambiente respeitado sem direitos humanos. Portanto, o direito ao meio ambiente é um direito em si mesmo e impacta outros tantos, como vida, saúde, alimentação, moradia, dentre tantos outros. Além disso, há de se ter um enfoque diferenciado. Temas como racismo ambiental, o enfoque desproporcionalmente lesivo que sofrem povos indígenas, afrodescendentes, quando o direito ao meio ambiente se vê violado. E a Corte ainda vai além, para aclarar os deveres estatais em matéria ambiental, frisando que há deveres como o princípio da prevenção, precaução, cooperação internacional, mas também deveres procedimentais. O acesso à informação ambiental, o acesso à transparência nas políticas públicas, participação e o acesso à justiça. O fato é que hoje nós temos 3 cortes provocadas para que aclarem qual é o alcance dos deveres estatais em matéria de emergência climática. Há uma opinião consultiva solicitada pelo Estado da Colômbia e do Chile, à Corte Interamericana, uma opinião consultiva pendente. Há também uma opinião consultiva pendente na Corte Internacional de Justiça e há uma opinião consultiva pendente no Tribunal do Mar de Hamburgo. Então, nós temos 3 cortes que foram aí instadas a se manifestar a respeito desse tema. Agora, é interessante pensar que a Corte Interamericana nos dá essa grande contribuição em 2017. Mas foi em 2020, 2021, que a ONU reconheceu o direito ao meio ambiente como um direito clean, safe and sustainable. São os 3 adjetivos que a ONU atribui aí ao direito humano ao meio ambiente seguro, limpo e sustentável. E é por isso, se há esse direito, a mudança climática, o câmbio climático, simboliza e implica em violações a esses direitos. E eu termino aqui com o meu terceiro ponto, trazendo alguns desafios muito interessantes, como, por exemplo, há pelo menos 5 casos que chegaram à Corte Europeia de Direitos Humanos, que têm como foco a proteção das gerações futuras. E há uma decisão importante da Corte Constitucional Alemã a respeito, ou seja, o que se levou à Corte Constitucional Alemã é a transição energética para uma energia limpa tardaria demais, impondo ônus excessivo às gerações futuras. Portanto, se levou à Corte este pleito de, vamos dizer, ter um novo framework em termos de cronograma para impulsionar com maior velocidade a transição energética. Temos um caso do Arte Agostinho e outros contra Portugal, que são jovens portugueses que entram com uma demanda contra Portugal e outros 32 países
entendendo que esses países estão fazendo pouco. As políticas são insuficientes e ineficazes para enfrentar o câmbio climático. Há uma outra associação de mulheres idosas na Suíça, que também levou o caso à Corte Europeia. E o que é interessante é que sempre ali é o argumento de preservação das gerações futuras. No Equador, por sua vez, a Constituição equatoriana, nos artigos 75 e outros, protege o meio ambiente como sujeito de direito. Ou seja, o meio ambiente não é só objeto de proteção, é sujeito de direitos. Então, há um caso, inclusive, envolvendo o caso Los Cedros, que foi decidido em 2021, em que a floresta surge como sujeito de direitos. Então, nós temos aí, eu creio, muitos horizontes instigantes, necessários, e esta é uma pauta urgente para as gerações presentes, urgente para as gerações futuras. E a visão da Corte é que nós temos que proteger o meio ambiente, não só em razão da vida humana, mas da vida das espécies, de toda e qualquer espécie viva. Então, que nós possamos avançar no marco da cooperação internacional e do solidarismo global, para que tenhamos esta equidade intergeracional, assegurando o direito ao meio ambiente limpo, seguro e sustentável a todas e todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Professora Paula, algum comentário? Logo em seguida já pode fazer o seu encerramento e depois a gente passa para a professora Flávia fechar com chave de ouro, pode ser? Combinado. Essa grande aula da professora Flávia, e trazendo esse aspecto latino-americano, né? A gente está falando do sistema interamericano, mas também todas essas questões que nós temos a partir dos países, que a professora Flávia mencionou o Equador, a gente também tem a decisão da Corte colombiana, que reconhece a Amazônia também como sujeito de direitos. Então, a gente vê um avanço nesse sentido. O direito internacional do meio ambiente surge numa questão muito antropológica, no sentido de que o meio ambiente serve aos seres humanos e eu preciso proteger por conta disso, para depois ir para uma outra fase em que, não, a gente precisa proteger o meio ambiente como um direito em si só. Nós também somos habitantes, mas não somos os únicos. Né? Então, essa visão do direito internacional do meio ambiente, que dialoga com os direitos humanos, é muito importante. E, nesse sentido, eu vejo também que como o direito internacional dos direitos humanos, ele aporta tanto. O que acontece é que com o direito internacional do meio ambiente, a gente tem diversas declarações, instrumentos, fóruns, mas na hora de criar um órgão que pudesse ali sancionar os países, eles falaram, vamos pensar, né, no compromisso, né? Os países não avançam nesse sentido. E aí, advogados, advogadas, né, acadêmicos falam, e como é que a gente pode usar os sistemas que nós temos, né, ou os instrumentos que nós temos, né, o Protocolo de São Salvador, outros instrumentos. Vamos provocar esses instrumentos de direitos humanos para criar estándares e também aí poder trazer a responsabilização quando há violação. Então, é um movimento que eu vejo, e eu acho que e avança bastante, e que a gente tem uma provocação dos órgãos internacionais, e aí o sistema interamericano, né, dando esse pontapé inicial, né, com a Corte Interamericana, trazendo aí uma visão já mais ampla e elaborada, e aí a gente tem em 21 o Conselho de Direitos Humanos falando sim, nós temos o direito ao meio ambiente saudável, depois tem a Assembleia Geral, em 2022 falando sim, a gente realmente tem o direito ao meio ambiente saudável, mas isso já tinha sido dialogado em 2017, já tinha sido fonte de decisões em casos contenciosos na Corte Interamericana, na Corte Europeia, também na Corte Africana de Direitos Humanos. Então, a gente vê os organismos regionais aí tendo um grande aporte nesse sentido. E internamente, né, também, eu acho que foi ano passado, que eu sempre perco, depois da pandemia, eu tenho dificuldade de saber qual é o ano, não sei se vocês passam por isso também, qual foi o ano, porque para mim parece que foi meio tudo junto, se não foi ano passado, foi ano retrasado, que também mulheres aposentadas na Suíça entraram com uma ação na Suíça falando que a Suíça não estava fazendo o suficiente para combater a mudança climática e estava afetando a vida delas, porque elas não iam viver com dignidade, né, por conta da questão da mudança climática. Então, é muito importante observar nesse movimento, né, da gente provocar internamente os estados, então as cortes aí domésticas atuando nessa interpretação sobre a proteção do meio ambiente em relação com os direitos humanos, e também na esfera internacional, esse amplo diálogo. E aí, se a professora Flávia, que ela sempre menciona isso nos encontros, e que ela não mencionou, mas eu vou mencionar porque eu adoro essa frase,
que é o futuro do direito internacional, é o direito interno, o futuro do direito interno é o direito internacional. E, nesse caso, a gente consegue ver isso de uma forma muito clara. Em outros casos também, mas eu acredito que nessa parte a gente consegue visualizar justamente o sentido e a força dessa frase quando a gente está falando. Então, é uma relação intrínseca. E se a gente quer esse futuro comum, que a gente pensou no relatório Brundtland, lá no final da década de 80, a gente precisa trabalhar muito, porque a gente já comprometeu a geração futura no acesso aos bens que nós temos da geração presente. Então, como que a gente pode realmente pensar um aspecto intergeracional dos direitos humanos é uma questão que a gente precisa olhar de uma forma interdisciplinar. E o Direito Internacional do Meio Ambiente contribui muito nesse sentido e vice-versa. Então, nesse sentido, eu queria agradecer os ensinamentos da professora Flávia. Nós somos amigas, nós trabalhamos juntos, mas eu serei sempre aluna da professora Flávia Fevezan. Então, nesse sentido também, eu acho que ela traz de uma forma clara, objetiva e didática, e trabalha justamente com essa temática. Então, auxilia muito a gente poder ouvir a sua contribuição e pensar e refletir. Então, eu acredito que quem está nos ouvindo já conhece o trabalho da professora Flávia, e sabe aí a seriedade com que ela leva os direitos humanos, trazendo essa perspectiva, sendo uma das pioneiras no Brasil a tratar sobre essa temática. Então, demanda muita coragem, né? Também ela falou sobre a questão do direito das mulheres, mas isso é um fato que a gente precisa ressaltar, né? A professora Flávia, mulher, trazendo essa questão e trazendo com força, quando a gente ainda nem estava dialogando tanto sobre isso, ela vem ali com a sua didática, vem ali usando o ambiente acadêmico para refletir sobre ideias. Então, acho que o nosso encontro de hoje foi reflexão sobre ideias, e eu espero que nossos alunos, nossas alunas possam aí aproveitar também o resultado dessa live. Agradecer também Brad por esse espaço, agradecer você, Vitor, por estar aqui conosco, sempre, e agradecer imensamente a disponibilidade da professora Flávia por poder aqui estar com a gente e aportar tantos ensinamentos nessa temática. Maravilha. Professora Flávia? A gratidão, a alegria, a esperança são recíprocas. Queria dizer que a professora Paula é minha parceira de sonhos, de lutas, de buscas, de projetos, de causas, Vitor. E é uma honra poder estar aqui com ela, impulsionando esse diálogo com a sua participação na EBRAD. E que nós possamos sempre abraçar valores. Eu creio que, seja lidando com o câmbio climático, seja lidando com neurodireito, com cyberspace, com inteligência artificial, que nós não percamos jamais a alma que é os direitos humanos e esta tríade que envolve a defesa dos direitos humanos, do Estado de Direito e das democracias. Que nós possamos insistir, não desistir e persistir, sempre. Muito obrigada. Maravilha, professoras. Eu agradeço aqui em nome da EBRAD. Realmente bebemos da fonte hoje, pessoal. Que live sensacional. O podcast também vai ser sensacional, tenho certeza. Para você que nos acompanha até aqui, o nosso muito obrigado. Aqui foi uma pequena pincelada de tudo que nós temos ali do nosso curso de Direito Internacional com essas duas feras que aqui estiveram na data de hoje. Então, professoras, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo encontro. Tchau, tchau.